os irmãos, e é um tema muito específico, assim, para falar, que ele não fala só de câncer de próstata, né? Você falou isso a pastora Carminha, quando ela passou o tema, né? É um tema que fala sobre saúde masculina, né? Como um todo, todas as doenças, né? Mas com ênfase câncer de próstata, porque específico masculina, por exemplo, homem morre de doença no coração, uma mulher também, né? Câncer de próstata, mas não morre de câncer de próstata, né? Não existe, né? Então, esse tema é um tema muito desafiador, e eu fiz o legal aqui que posso trazer a melhor informação para os irmãos, e queria agradecer meu convite à pastora, a pastora Garcia, né, por ter me colocado nessa missão, que não é fácil, está vindo, sou um cara bem tímido, quem me conhece sabe que eu sou um pouco nervoso, né? Então, vamos lá, ok? Novembro Azul. Irmão, antes de começar a falar sobre câncer de próstata, eu queria explicar para o irmão o que é a próstata, qual é a função da próstata, tá? A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, do sistema reprodutor masculino. O tamanho é aproximado de um anoide, é mais ou menos desse tamanho aqui, tá? A próstata, pequenininha. Fica ao lado, fica abaixo da bexiga e na frente do reto, né? Envolvendo a parte da uretra, que é o canal onde sai a urina, tá? A função da próstata. A principal função da próstata, irmãos, é produzir um líquido prostático. O que é esse líquido? Pense que o homem, com a sua fertilidade, né, ele tem que produzir espermatozoide. Todos passamos pelo ensino médio sabe que tem o espermatozoide e tem o óvulo da mulher, tá? No espermatozoide, ele tem que ser envolto por um líquido, né? Esse líquido que dá nutrição, esse líquido que faz com que ele possa se locomover com mais tranquilidade, com mais eficiência também, né? E a função da próstata é produzir um líquido prostático. É um líquido que a gente chama agora de líquido subverso, tá ok? Esse líquido vai nutrir e proteger os espermatozoides, facilitando a fertilidade masculina. A gente também tem um ponto aqui. Os homens que fizeram, né, prostatectomia, que eu vou falar no final da palestra, tem a cirurgia de retirada da próstata. Ele não fica com dificuldade de vamos dizer assim, de ereção, né? Um cara potente e tal, ele não fica. Mas ele tem uma infertilidade causada pela retirada da próstata, porque o espermatozoide vai acabar envolto naquele líquido, que é muito importante para o processo de fertilização. Tá ok? O que é o câncer de próstata? Eu tenho uma imagem ilustrativa aqui, tá? Mas o câncer de próstata nada mais é do que um conjunto de células da próstata que começam a crescer de forma descontrolada, formando um tumor maligno. Eu vou explicar para o irmão através de uma metáfora, por exemplo da igreja. Todo campeonato da igreja. Ele vê que um dia entra o irmão, o diabo, o satanás, e ele entra na igreja. Tá? E esse irmão, ele não quer nada com a igreja, ele não quer dar obra, ele não quer fazer as coisas de ir para frente, ele quer atrasar. E quer também levar os irmãos junto com ele. E fazer com que os irmãos parem de trabalhar na obra, os irmãos. Esse irmão, praticamente, é uma célula cancerígena, chama de irmão de câncer, ó, tem um câncer, tá? Por quê? É um conjunto de células que cresce de forma descontrolada, e essas células que crescem, elas param de impedem as células saudáveis de trabalhar, de fazer o quê? Produzir um líquido prostático, que eu falei com os irmãos, ok? Então eu tenho aqui uma bexiga, tá vendo a bexiga aqui? Na bexiga a gente tem a uretra, tá vendo? Aqui é onde sai a urina, e aqui a gente tem a próstata, essa borboleta, tá vendo? Borboleta. Aqui a gente tem o irmão, né? O câncer, ok? Que quer parar a igreja, enviar de satanás. Aqui a próstata, ou irmão aqui, ó. Isso aqui são vários irmãos, que unidos para querer parar a igreja, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o câncer, é o tumor, tá? Enviar do maligno, então tem um tumor maligno, olha, tá vendo vocês? Na maioria dos casos, o tumor ele cresce lentamente. Na maioria dos casos de câncer de próstata, é um tumor muito agressivo, tumor tipo de câncer, tá ok? Mas, em alguns casos, pode ser agressivo, se esperar por outros órgãos e acabar matando. Na próxima imagem, eu vou mostrar um homem praticamente cortado na metade para mostrar a anatomia para o mundo entender como é que funciona. Coletar a próstata, a localização dela, o que ela serve e o câncer como pode atacar a próstata. Na anatomia, a gente vai ver aqui, é um corpo cortado na metade, tá ok? Então a gente vê algumas figuras importantes aqui, a gente vê a bexiga, né? Qual é a função da bexiga? Armazenar e liberar a urina. A urina é produzida nos rins, dos rins, essa urina desce pelo reverso até a bexiga. Na bexiga ela vai se acumulando, quando ela se distende, aí dá vontade de urinar, vai voltando ele, vai pro ele. Então aqui é a bexiga, tá? A próstata, ela fica abaixo da bexiga, olha aqui, tá vendo? Abaixo da bexiga. E aqui a gente tem a parte do reto, tá errado aqui, a bexiga, aqui é errado. Eu vou ter a bexiga aqui, ó. É porque eu não lembro a imagem ali, tá? Mas aqui é o reto, tá? E o ânus, o reto. Tanto que quando ocorre
um dos exames que negócio de câncer de próstata, que é o tão conhecido, os horoscópios, tudo no câncer metal, né? Que é feito através do REP, o DOP, para sentir a consistência da próstata. Engraçado falar, Ivan, vou até falar pra vocês a consistência de uma próstata saudável, tá? Por exemplo, todo mundo toca aqui no nariz. Nariz. Para você aqui no nariz assim. Isso. Uma próstata saudável, ela tem que ter essa consistência aqui, ó. Vai ser na ponta do nariz. É uma consistência cartilaginosa, fibra elástica, tá? Bolinha. Ela tá saudável, ok? E quando faz o toque metal, aí o médico, né? Ele vai conseguir sentir a consistência da próstata. Se tem uma próstata endurecida, tudo feito a pedra, é uma próstata saudável? Não. Se tem uma próstata, faltando 101 uma massa na próstata, é uma próstata saudável? Não. Então precisa ser investigado, não é isso? Agora vamos falar da prevalência do câncer de próstata, tá? O câncer de próstata, ele é o segundo, engraçado, mas ele é o segundo mais comum de homens no Brasil. Fica atrás da minha do câncer de pele, não melanoma, não é melanoma, não é melanoma, o câncer de pele não é melanoma. A estimativa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, de 2025, é que tenhamos a faixa de 72 mil casos no Brasil de câncer de próstata por ano. Ou seja, 72 mil homens no Brasil vão ter câncer de próstata. Isso é a estatística. O risco aumenta após 50 anos, eu vou falar já por quê. Tá? Após 50 anos, o risco aumenta. O risco é maior em homens negros, não significa que homens brancos não possam ter. Mas homens negros, afro-descendentes, eles têm maior probabilidade de desenvolver câncer de próstata, ok? E homens com história familiar da doença. Ou meu avô dele, meu pai dele, por exemplo, eu falava da minha parte aqui, o meu bisavô, ele teve câncer de próstata. Lá em 1925. Naquela época não existia cirurgia eficaz, não existia tratamento nenhum, eles tinham pouco conhecimento. Quem tinha câncer morria, praticamente isso. Teve câncer, morre. Já preparava a compra. Só esperava o dia que ia morrer, tá? Então meu avô morreu, meu bisavô morreu de câncer de próstata. Aí meu avô não teve câncer de próstata, mas meu pai teve câncer de próstata. Aos 65 anos meu pai desenvolveu câncer de próstata e hoje, com a tecnologia, a modernidade que a gente tem hoje, graças a Deus, com a evolução da medicina, a gente pôde oferecer um tratamento melhor, meu pai está curado do câncer de próstata há mais de 6 anos, com apenas uma cirurgia, que eu vou falar já. Tá ok? Então o risco aumenta em homens maior de 50 anos, a maioria é em homens negros e com histórico familiar da doença. Tanto que meu pai, meu bisavô, eram homens negros, né? E tem histórico familiar da doença, então eu já tenho que ficar de olho no futuro, né? Mas vamos passar. Agora, com esses números, tá? Eu falei aqui que na faixa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, são 72 mil casos de câncer de próstata por ano. Desses 72 mil, 17 mil homens morrem de câncer de próstata. Isso é mais que 25% de todos os casos acabam em morte do câncer de próstata. Morte porque o câncer é muito agressivo? Não. Morte porque, meu Deus, é um câncer difícil de tratar? Não. Morte porque não diagnostica precocemente. Muitos homens não se cuidam, não estão nem aí, acha que nada vai acontecer com ele, né? Muitos irmãos estão na igreja, não, eu sou filho de Deus, doença nenhuma me ataca, né? E não é assim que realmente funciona, né? Muitos homens, até, eu tenho uma mania para falar que, chega assim, irmão, tal, não tem que fazer isso, tal, porque você pode ter um risco de infarto. Ele diz, está repreendido. E ele acha que o está repreendido dele se livra totalmente da doença, ele acha que nunca nada vai acontecer com ele, até que acontece, tá? Ele desiste, se arrepende, ele devia ter feito isso, ele começa a tomar uma pilha de remédio, né? Se vive, né? Ele não vive, né? No caso do infarto, por exemplo. Então, o câncer de próstata é uma coisa. Muitos homens, eu vou falar já, o diagnóstico, não querem fazer preventivo, não querem se consultar com o médico, fazer um check-up anualmente, ver como está a saúde, né? Por questão de largar, aprender, isso nunca vai acontecer comigo, né? Às vezes ele diz, eu vou fazer. Só que esse eu vou fazer é nunca, ele não vai fazer nunca isso. Nunca. É tudo questão de procrastinar, botar lá pra frente, mais uma vez, porque ele acha que nada vai acontecer com ele. Pode acontecer com você, irmão. Um dia você vai morrer de algo. E tomara que você morra de algo que não tinha como evitar. De algo prevenível, não é isso? Eu acho que se esses homens tivessem sido diagnosticados cedo, estariam mortos? Eu acredito que não. Tá ok? Agora, mais uma vez, voltando à parte dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco do desenvolvimento do câncer de próstata? Um principal, muito conhecido, não acontece em jovem. A probabilidade, não estou fazendo uma comparação com ela, de acontecer em Felipe ou em Anderson é muito mais em Anderson do que em Felipe, tá ok? Porque um fator de risco do câncer de próstata é a idade. O maior risco é após os 50 anos. Por isso, que a partir dos 50 anos, muitos irmãos começam, têm a indicação de fazer o toque retal, ok?
História familiar, pai, irmão, filho com câncer de próstata. É um fator de risco, e muito, tá? Aconteceu com meu bisavô, aconteceu com meu pai, meu avô teve sorte, não aconteceu com ele. Tomara, meu Deus, me livre que eu tenha sorte, mas eu vou fazer preventivo. Eu não vou ficar pé igual estar repreendido, nunca vai acontecer comigo, tá? Raça negra, eu não preciso de fator de risco, por câncer de próstata, não significa que homens brancos não possam ter. Podem ter sim, em homens, tá? Homens como um todo, mas a probabilidade de acontecer em homens afrodescendentes negros é maior, tá ok? Alimentação rica em gorduras e pobre em fibras. Aquele irmão que come de qualquer jeito, não tá nem aí, é pão de manhã, pão de tarde, aquele churrasquinho, eita, picanha. Picanha, não come uma salada, não faz uma alimentação balanceada, então não pode comer carne. Tem que comer carne. Proteína é essencial para a vida, tá? É proteína que forma músculo, que forma tudo. Nosso corpo é formado de proteína e gordura, não de carboidrato. Porque proteína tem que comer carne. Tá ok? Mas vamos fazer aquela alimentação balanceada, vamos comer carne, uma saladinha, uma quantidade ideal, não vamos comer até ficar barriga cheia, vou tirar o cochilo da tarde, tá? Sedentarismo e obesidade é um fator de risco. Homens com obesidade têm maior fator de risco do câncer de próstata, então vamos se cuidar. Sedentarismo, homens que não fazem esforço nenhum. É aquele cara que, pode falar, os médicos, né? Vai pro plantão sentado, vai para casa, vai dormir, vai pro plantão sentado. Só vive sentado, velho, né? Muito médico é hipócrita, né? Quer cuidar da saúde dos outros, mas faz completamente o contrário, né? Você não quer para dar exemplo, né? Mas, infelizmente, é assim que acontece e não pode fazer nada, né? Mas sedentarismo e obesidade é um fator de risco para câncer de próstata, fator de risco alto, tá ok? Agora eu vou falar do mais importante para os homens aqui, tá? E para as irmãs que estão estudando, falar para cuidar do seu marido em casa, saber, ó, tem uma palestra da sobre câncer de próstata e tal, acontece mais de 72 mil casos por ano. Vamos fazer preventivo? Quem falou na palestra preventiva é esse, tá ok? Orientar seu marido em casa. Segundo o Ministério da Saúde orienta, que o rastreamento é individualizado, ou seja, depende do quê? Dos fatores de risco que eu falei, né? Com avaliação médica e a partir dos 50 anos, ou 45 se houver risco aumentado. O que é risco aumentado? O homem é negro, o pai dele teve câncer de próstata. Então, para esse cidadão, é indicado que ele faça um rastreio um pouco mais cedo, porque tem um fator de risco alto, tem uma probabilidade maior de 50% dele também desenvolver câncer de próstata, ok? Os principais exames são o toque retal, que eu mostrei até como é feito, né? Tirando aquela imagem que eu mostrei, que faz até uma consistência da próstata, que o médico avalia e tal. O toque retal avalia o tamanho da próstata, uma próstata aumentada, uma hipertrofia ou hiperplasia da próstata, e a textura da próstata. Como é a textura da próstata? Bolinha, carnosa, tá? E a prostatatura, tem uma pedra, não é normal. Tá ok? Tem muitos irmãos, vou falar aqui agora de jovens, que correm desse exame, vem o diabo correndo na cruz, né? O diabo vem chegando na perto da igreja assim, e olha a igreja e sai correndo, corre, voa. Esses irmãos vão ver, quando chegam aos 50 anos, tem que fazer esse exame aqui, ó. Os irmãos correm, ninguém vai falar deles, eles mudam o telefone, ninguém pode falar com eles, eles dão os coisas, gritam, não. Corre esse exame aqui, que é muito importante, tá ok? Mas se não fizer esse exame, que pelo menos faça isso aqui, ó, que é o PSA. É um exame de sangue, irmãos. Pode tirar o sangue. O que é que custa para fazer o PSA, que é um antígeno prostático específico. Esse é um exame do sangue, e quando dá aumentado, dá alto, é um exame que não diagnostica, mas tem alta sensibilidade para o diagnóstico de câncer de próstata. Então, quando esse exame é feito, é indicado do homem que faça o toque retal, se ele correr o toque retal, é indicado que ele faça uma ultrassom dessa próstata, para ele ver se tem algum tumor, se tem algum nódulo, se a imagem, se a próstata normal não está, e de acordo com que o lado do ultrassom chegar para o médico, ele faz a biópsia. O que é a biópsia, irmão? Para chegar na maioria dos irmãos, sabe? É ir lá na próstata com a agulha e pegar um pedacinho. Ele pega um pedacinho da próstata e leva para o laboratório para o diagnóstico de imagem. Então, o patologista vai chegar, vai olhar no microscópio, esse tecido que foi tirado, e vai ver se ele é um câncer ou não. Ou se for uma massa, se é benigna ou maligna. Né? Tem caso maligna, câncer. Benigno é uma massa benigna. Né? Vai ver que não faz nada. Tem irmão que, com uma massa benigna muito grande, ele tem dificuldade de urinar, porque essa massa fica comprimida a uretra, então às vezes combina com a cirurgia, né? Mas não que isso cause risco de vida para ele, não causa. Massa benigna não causa risco de vida, muito baixo. Ok? Pronto, toque retal, o PSA. Se o irmão foge do toque retal, porque o diabo foge da cruz de Cristo, esse irmão também faz PSA. Se o irmão faz o PSA e o PSA deu alto, ele não vai fazer o toque retal porque ele prefere morrer do que fazer o toque retal, tá? Pelo menos ele faça a ultrassom da próstata.
E se essa ultrassom vir alterada, mas é pior você estimular o diagnóstico, né? Precoce, se necessário. Ok? E agora eu vou falar dos irmãos, entrando na parte preventiva de hábitos, estilo de vida, ok? A gente sabe já, documentado em estudos, eu ia pegar até uns estudos, mas eu não troquei o slide, né? Porque é muito grande, mas documentado através de estudos, que a alimentação saudável, com frutas, verduras, uma alimentação com carne também, com proteína, uma alimentação balanceada, a gente tem evito, né? Que o homem tenha câncer de próstata, tá? Por causa dos antioxidantes que vivem, que tem nessa alimentação, essas frutas, essas verduras. No caso de alimentos processados, salsicha, mortadela, presunto, são alimentos processados. Nesses alimentos processados, pelo contrário, tem oxidantes, são partículas que causam o câncer, né? E predispõem o câncer. Então, aquela alimentação com muito carboidrato, que vão 3 pães de manhã com mortadela e 3 pães à noite com mortadela. Por favor, vamos fazer essa troca, né? Então, uma alimentação saudável, com frutas e verduras, que tem antioxidantes, previne não só o câncer de próstata, mas outros tipos de câncer, eu vou falar já. A atividade física regular é fundamental para a vida do ser humano como um todo, né, gente? A atividade física, a pessoa que não se movimenta, ela vai morrer mais cedo. Isso não sou eu falando, não são estatísticas, são estudos. Não tenho que contrariar. Se você não se mexe, você vai ter uma menor sobrevida. Ah, mas meu avô, ele viveu até 98 anos, sedentário, fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Eu digo, você vai se esperar do seu avô, você vai a exceção, da exceção, da exceção. Eu tenho certeza que você não vai ser essa exceção. A probabilidade é mínima, né, de você ser essa exceção. E tenho certeza que seu avô morreu horrível. Com 90 anos ele estava na cadeira de roda, ele estava com aquela impossibilidade de fazer as coisas, não tinha uma vida saudável, né? É isso mesmo. Ele realmente morreu no hospital, tinha botado no hospital há 5 anos, mas viveu até 98. Então, se você quer seguir essa vida e ter a sorte de ser a exceção, pá, eu não quero ir, né? Então, a atividade física regular é super importante para que os irmãos vivam mais, evita inúmeras doenças, tanto de câncer, nesse negócio lá, vou falar já, ok? Evitar álcool, na igreja, poucos irmãos fazem ninguém bebe, né? Ninguém bebe. Evitar álcool e cigarro, ok? Também que ninguém fuma, né? Fumar, pelo amor de Deus, aumenta o risco de doença cardiovascular em 20 vezes. Fumar, aumenta o risco de câncer em 10 vezes. Então, fumar, pelo amor de Deus, burra. Se seu bisavô fumou até 98 anos, ele é exceção, por favor. O exemplo do burro é a exceção. O burro sempre fala, mas fulaninho é a exceção da exceção da exceção. A estatística não mostra isso, ok? Manter o peso ideal é fundamental. Obesidade, como eu falei, é um fator de risco por câncer de próstata. Consultas médicas regulares e exames de rotina. Por quê? Porque tem exceção também do contrário. Do irmão que se alimenta bem, do irmão que faz atividade física, do irmão que não fuma nem bebe, do irmão que mantém um peso ideal, uma vida saudável e tem câncer de próstata. Existe a exceção do contrário, né? E infelizmente isso pode acontecer. Então, ter consultas médicas regulares, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano, né? Exames de rotina, pelo menos um check-up 1 vez ao ano. E nesse check-up, o hemograma, a função renal, a função hepática, venha também o PSA, que falou agora, tá ok? É fundamental. E também, por favor, está acima de 40, 50 anos. Depende do caso, individualizado. E, para enfatizar mais uma vez, o diagnóstico precoce salva vidas, irmãos. Aqueles casos lá, 17 mil mortes por ano de câncer de próstata poderiam ter sido evitadas se esses irmãos tivessem feito a prevenção. Pelo amor de Deus, vamos viver. Vamos deixar de morrer por doenças que podem ser evitadas. Uma hora vai morrer, mas que seja de algo que não tinha como evitar, e fez de tudo. Pelo amor de Deus, vamos viver. Diagnóstico precoce salva vidas, tá ok? E esses hábitos, quando eu falei para os irmãos aqui agora, como o Novembro Azul, ele não é só de câncer próstata, mas saúde do homem, né? Esses hábitos também tem relação com a mulher. Todos aqueles hábitos que eu falei, evita doença do coração, infarto, hipertensão e acidente vascular cerebral. Ou como é hoje o nome correto, né? O acidente, eita meu Deus, eu vi um dele, esqueci. Daqui a pouco eu boto e lembro. A diabetes tipo 2, pô, isso é mais do que comprovado. Há mais de 100 anos, 50 anos atrás, que uma atividade física e uma alimentação reduz diabetes tipo 2. E diabetes tipo 2 tem risco, aumenta o risco também, doença do coração, infarto, hipertensão e AVC. Eu tenho diabetes há 20 anos. Essa diabetes, eu estou aqui, 5 anos, mas só tem um risco aumentado de infarto, hipertensão, AVC, de câncer, ok? Obesidade, outros tipos de câncer. Eu falei até agora, aqueles hábitos que falou até agora, evita também outros tipos de câncer. Por quê? Por exemplo, câncer de intestino. Ou seja, irmãos tiveram câncer de intestino. Normalmente você vê lá bem. Pode pegar. 90% das pessoas
que têm ou tiveram câncer de intestino não são pessoas que se alimentavam adequadamente, tá ok? Uma alimentação de qualquer jeito, sedentário. A maioria. Câncer de pulmão, se não fumar, o risco de câncer de pulmão é quase zero. Pô. E se fizer atividade física, o risco é mais ainda, tá ok? Câncer de estômago, que é o famoso adenocarcinoma, gástrico, né? Que é o nome do câncer de estômago. Também evita uma alimentação saudável, atividade física, ok? Doença dos ossos e dos músculos, muito comum para as mulheres e homens que vão chegando na terceira idade, que eles desenvolvam uma condição chamada sarcopenia. O que é a sarcopenia? Sarcopenia é a perda, a diminuição da massa muscular. E a diminuição da massa muscular também é a diminuição da independência. Homens ou mulheres com menos massa muscular têm menos independência, são mais suscetíveis a pedir outro fazer isso, a depender dos outros ao seu redor. Então, como é que evita a sarcopenia? Atividade física e alimentação. Mais uma vez. Ok? Doença dos ossos. Mulheres, vamos dar mais de mulheres. Osteoporose acontece mais em mulheres, por causa do pós-menopausa. Então, fazer atividade física e alimentação adequada, um nível de cálcio legal, evita doença dos ossos. Osteoporose é mais comum. Depressão e ansiedade. Atividade física e alimentação, irmão, previne, quando diminui a chance de você ter depressão e ansiedade, até doença mental isso previne. Previne doença física e também mental, imagina. O tratamento. Vamos falar agora para os irmãos entenderem o tratamento do câncer de próstata, ok? E esse tratamento é individualizado, depende de cada caso. Só para finalizar aqui, os irmãos não entenderam. Depende do estado do câncer, da saúde do paciente, né? O paciente que vai fazer cirurgia, né? Necessário. Tem paciente de 95 anos, né? Que tem um risco gravíssimo de fazer cirurgia e morrer na sala de cirurgia. Normalmente ele não vai fazer cirurgia, né? Ele vai ter o cuidado paliativo dele, vai viver o resto da sua vida. Deixar o curso natural da doença, ok? Então a cirurgia é o tratamento ouro, que é a prostatectomia, retirada da próstata. Porque o próstata do câncer não se espalhou, retira ela, acabou-se. A gente vai fazer talvez radioterapia, terapia hormonal e quimioterapia. Aí a vigilância ativa, para tumores pequenos e de crescimento lento, vigiar, avaliar, continuar, seguir acompanhando. Quando o diagnóstico é precoce, a chance de cura passa de 90%, irmão. 90%, irmãos. Mulheres e homens que estão aqui hoje. Quando o diagnóstico é precoce, a chance de cura passa de 90%. Tu acha aqueles homens lá, 17 mil mortes. Se tivesse feito diagnóstico de câncer de próstata cedo, um diagnóstico precoce, teriam morrido 17 mil homens? Não. A chance de cura passa de 90%, tem uns que 99%, 100% com a cirurgia. Tá ok? E, para finalizar a palestra, eu não falei dos sinais e sintomas, que o câncer de próstata é um câncer que, quando chega a ter sinal e sintoma, já está grave. É a opinião que não foi preventivo, porque ele até demora para crescer. É um câncer lento e tal. Mas não, faça uma exame, está até aqui, ó. Dificuldade de urinar, uma próstata aumentada, uma massa impedindo aquela uretra. Tá ok? Urina com sangue, que a gente chama de hematúria, que é urina com sangue, também é um fator de risco. Tá? Então, um sinal clínico que pode ser considerado câncer de próstata, pode ser outras coisas, bem dignas da vida. Entendeu? Mas que não chega a esse nível de ser diagnóstico precoce, mais uma vez, mostrando a importância do diagnóstico precoce. Preventivo, ok? Eu queria deixar para os irmãos aqui duas reflexões interessantes. A primeira é em João, a terceira João 1:2, capítulo 1, versículo 2, que é: amado, desejo que lhe vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim que com bem vai a tua alma. Tá ok? E em Provérbios 19:20, o homem sábio ouve e aprende e age. Não só ouve e aprende, ele age. Né? Ele não espera o problema chegar para buscar ajuda. Meu Deus, é a palavra de Deus mostrando pra gente, irmão, que tem que abrir os olhos. Homens que têm maior de 50 anos, fazer o preventivo, se cuidar para viver mais. Vocês estão escutando, vocês estão ouvindo e estão aprendendo, mas precisa agir. Isso aqui é o mais importante de todos os dois aqui. Ele não espera o problema chegar para buscar ajuda, tá ok? Isso é muito importante, irmão. E eu queria, mais uma vez, agradecer aos irmãos que puderam vir, às irmãs, que isso não é uma palestra para as mulheres, porque elas amam seus maridos, elas querem cuidar deles. Então isso aqui é um conhecimento da mulher para passar para o meu marido que chega em casa, tá? Puxar mais a orelha dele, cutucar ele, faça isso, faça aquilo, por favor, se previna. A gente precisa de você, tá ok? Então, eu queria agradecer a toda a igreja pela paciência de estudar e aprender. Eu queria agradecer às pastoras pelo convite e muito obrigado.